Os jovens de 20 anos permanecem pobres porque começam a tentar ganhar em vez de tentar aprender. Eles fizeram uma pesquisa com alunos do último ano do ensino médio. 52% acreditam que serão milionários aos 25 anos. É uma ilusão. Você pode tentar jogar os dados e ter uma chance em 1000 de ser milionário em 90 dias. Ou, eu posso garantir que você será milionário em uma década. Qual você preferiria? E então eu quero dar a você um exemplo rápido de dois caras com mais ou menos a mesma idade, que tomaram duas direções muito diferentes na vida. Um deles foi até outro cara que era um pouco mais velho, tentou aprender o básico de edição de vídeo, usou o amigo para conseguir uma entrevista de emprego, e ele aprendeu o suficiente para receber uma oferta de trabalho. Esta empresa em particular tinha um grande conjunto de outras pessoas que eram significativamente mais avançadas. Diretor criativo que trabalhou com várias grandes marcas das quais ele teve a oportunidade de aprender. Ele recebe uma oferta de $60 mil, que é uma quantia sólida de dinheiro para edição, com basicamente nenhuma experiência. Que então, em vez de aceitar o emprego, ele pediu $3 mil a mais. Porque o que ele achava que precisava fazer era ganhar, em vez de aprender. Obviamente, a empresa não vai fazer isso. O que esse cara faz é começar a tentar negociar de um lado para o outro, barganhar, e então eventualmente consegue um emprego como chefe principal. Chefe de edição de vídeo, em algum pequeno negócio, que não tem outros mentores. Não há outras pessoas à frente dele. Ele deu uma guinada em sua carreira 12 semanas depois de entrar nela. E agora são eles que estão tentando extrair o máximo dele. Em vez de entrar em um negócio onde ele é um novato e pode aprender com todos os outros, o que maximizaria seu valor líquido a longo prazo. Quando você está no início, aprende um pouco e acha que sabe tudo. E isso é algo chamado efeito Dunning-Kruger. Quanto mais você aprende em uma habilidade específica, mais percebe que não sabe. Outro cara, mesma ideia, queria ganhar dinheiro, mas não tinha nenhuma habilidade porque tinha 17 anos. Claro, você não teria habilidades. Ele decidiu porque conversou com um mentor que era mais velho que ele disse: "Ei, acho que você teria uma inclinação para vendas. Acho que você seria bom nisso." Ele disse qual for a cota mínima que eles te disserem para fazer a atividade dobre a este era um papel de vendas. Tinha que fazer 100 ligações por dia. Fazia 200 ligações por dia porque não é tão habilidoso. Então ele tem que fazer o dobro do trabalho para ter o mesmo resultado de alguém experiente. O mentor também disse: "Vai e passe o máximo de tempo possível com o cara número 1. Ouça tudo o que ele faz e observe o que ele faz." Foi isso que ele fez. E então ele se provou como o número 1 naquela equipe inferior. Depois ele foi promovido. O cara mais jovem lá trabalhou seu caminho até o topo. O que ele percebeu foi que ninguém iria respeitá-lo com base na sua idade. Ele subiu degrau por degrau, até se tornar um dos melhores fechadores da empresa, onde muitas pessoas eram especialistas em vendas. Ele conseguiu aprender com eles porque estava faminto por conhecimento e fazia horas extras. Agora, neste ponto de sua carreira, ele poderia começar um negócio de $1 milhão por ano, ou ele poderia reinvestir. E então ele teve outra oportunidade de trabalhar em uma empresa muito mais prestigiada, onde ele terá uma experiência ainda maior e melhor. E adivinhe só, ele poderia ganhar menos do que estava ganhando em seu emprego atual. Por que ele faria isso? Porque ele é inteligente, não pensa a curto prazo. Se você busca o ganho cedo, você interrompe o aprendizado. E o momento em que você para de aprender é quando você decide e diz ao universo que já fez o suficiente. Isso é suficiente para mim. Comece de baixo e aprenda cada habilidade ao longo do caminho. Kobe Bryant era famoso por fazer isso, onde ele fazia 2 treinos por dia. Meu nome é Kobe Bryant, 17 anos. Sextas e sábados, eu ia para minha sala de recreação com minha bola de basquete e, basicamente, driblava até dormir. Acho que isso foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, porque durante aquelas horas solitárias na sala de recreação, eu descobri a fome, a motivação e o desejo de ser o melhor jogador de basquete que eu poderia ser. E ele pensou: se todo mundo faz um treino por dia, se eu fizer 2 por dia, vou melhorar mais rápido. E no começo, a diferença não é tão perceptível. Mas depois de 5 anos, e então 10 anos, ele se torna imbatível. Seja você tentando entrar na área de direito, ou tentando entrar na contabilidade, ou tentando entrar em vendas, ou tentando entrar em marketing. Qualquer que seja a atividade principal que você faz, fazer vídeos, criar anúncios, escrever páginas de vendas, realmente fazer chamadas de vendas, seja o que for. Se você fizer 2 ou 4 vezes o volume, você vai melhorar mais rápido e reduzir sua dívida de ignorância mais rapidamente. Isso se acumula. Ele acumulou o número de horas na prática aprendendo a coisa. Respeito é sempre conquistado, e quanto mais jovem você é, mais você tem que conquistá-lo. E você pode ou ressentir o mundo por não lhe dar o respeito que você não merece, ou pode ir conquistá-lo. Esforço, independentemente da idade, gênero ou cultura, é sempre respeitado. É uma das moedas universais de respeito.
Mas o problema é que as pessoas querem o respeito antes de se esforçarem. O que os matadores parecem, aos 20 anos, que se tornam matadores aos 30, não se parecem com o garoto com o Lambo e o relógio. O que eles parecem é com fome, pra caramba, de aprender e trabalhar. Se você pode se humilhar e perceber que o efeito Dunning-Kruger existe, que você acha que sabe mais do que realmente sabe quando começa, porque você não sabe nada. É por isso que Sócrates disse, quanto mais sei, mais percebo que não sei nada. Uma das pessoas mais inteligentes e sábias do mundo diz que não sabia nada. Vou colocar meu chapéu de empregador por um segundo. Se alguém entra, se está na temporada de ganhar, eu vou trabalhar você porque sei que essa é a única troca. Se você entra e eu sei que está na temporada de aprender, então seremos muito generosos com o quanto podemos dar e reinvestir em você. A troca quando você entra e eu tenho que pagar mais para você vir aqui, significa que eu tenho que extrair mais valor de você do que eu pago. Esse é o fundamento dos negócios. Mas se você entra com uma mentalidade de aprendizado, então o dono do negócio entende que talvez em 5 anos você não estará mais lá. Eles podem pensar, legal, como posso ajudar você na sua carreira? Quais habilidades está faltando? Posso parear você com colegas mais avançados para a mentoria. E ainda vou pagar você para aprender. Então, a coisa mais importante que você precisa perceber quando está nos seus 20 anos é em que fase da vida você está. Você tem que parar de se comparar com pessoas que estão ganhando mais do que você. Porque isso significa que o que eles estão fazendo muitas vezes é sacrificar seus ganhos a longo prazo por ganhos a curto prazo. Há um momento para ganhar. Mas no momento em que você decide fazer essa curva, vai ser difícil voltar atrás porque você vai ganhar mais. E você decide que, a partir de agora, não pode realmente aprender muito com as pessoas à sua frente. Porque elas não vão te oferecer o mesmo que você teria se estivesse no negócio delas. Sua capacidade de agregar valor vai se multiplicar com o tempo, especialmente quando você começar a combinar habilidades. Se você pensar no Jay-Z no início de sua carreira, a primeira coisa que ele fez foi aprender a fazer rap. Jay-Z é o melhor mestre do seu tempo, maior que meu mestre, maior que aquele rock do Jay-Z. Então você pode dizer que vocês são a linha Profile. E então ele começou a aprender a promover outra habilidade, mais dinheiro. E então, depois disso, ele criou uma gravadora e distribuiu ainda mais dinheiro. Ele aprendeu a recrutar outros artistas e contratá-los, ainda mais dinheiro. E então o que acontece é que ele ainda precisa dessas habilidades iniciais. Mesmo que ele não as tenha monetizado muito no início, ele as monetizou bastante depois. As habilidades se acumulam. Se você tem um mais um, não é igual a 3 quando se trata de habilidades. Se você é bom em matemática, legal. Se você aprende contabilidade, um pouco mais. Se você aprende a se tornar um contador, ainda mais. Se você começa a entender impostos e seguros, de repente você é um CFO. Agora, se você começa a entender fusões e aquisições, estruturas de entidades, de repente, você não é apenas um CFO, você é um fazedor de chuva. Você é alguém que pode trazer negócios, executar negócios. A diferença de potencial de ganho entre alguém que é contador e um fazedor de chuva é de milhares de dólares. São dezenas de milhões de dólares por ano. Então, um dos meus heróis, Warren Buffett, terminou no topo de sua turma na Columbia Business School. Alguém que terminou no topo de sua turma na Columbia pode conseguir um emprego muito bem remunerado na maioria dos lugares. Mas adivinha o que ele fez? Ele pediu a Ben Graham para deixá-lo trabalhar em sua firma de investimentos de graça. Ben Graham era um dos gigantes do investimento na época em que Warren Buffett era apenas um jovem saindo da faculdade. A chance de estudar com ele moldou minha vida profissional. E adivinha o que Ben Graham disse a ele? Quando ele pediu para trabalhar para ele. Ele disse, você está supervalorizado. Ben Graham sabia, assim como Warren Buffett sabia, que mesmo trabalhando de graça, custaria mais a Ben Graham fornecer todas as habilidades e todas as coisas que ele precisaria para ter sucesso do que a compensação monetária. Mas porque o Warren Buffett é inteligente, ele percebeu que estava em uma fase de aprendizado e ainda não de ganhos. Ele estava disposto a investir como um dos maiores investidores de todos os tempos, no mais importante, ele mesmo, e ele fez isso de graça. Vou mudar rapidamente e contar um pouco da minha própria história. As pessoas sabem disso. Terminei magna cum laude em 3 anos na Vanderbilt. Eu poderia ganhar uma quantia decente de dinheiro na maioria dos lugares, me formando assim. Então, aceitei o emprego de consultoria que pagava menos do que a maioria das outras pessoas porque eu poderia trabalhar diretamente com o CEO e assim eu iria aprender mais. Depois, desisti da carreira de consultoria para trabalhar com fitness. A primeira coisa que fiz foi perguntar a 40 donos de academias diferentes se eu poderia trabalhar para eles de graça. Lembre-se, eu era um graduado magna cum laude. Vice-presidente do time de levantamento de peso, presidente da fraternidade, vinha de um histórico de consultoria. Eu tinha muitas habilidades, mas percebi que iria ganhar mais com a troca do que a pessoa para quem eu estava trabalhando.
Então pedi para trabalhar para o Fred. Ele começou a me empregar e eventualmente começou a me pagar o salário mínimo. Eu teria que engolir meu orgulho para aceitar aquele trabalho, mas foi um dos melhores investimentos que já fiz. E ao invés de me comparar com as pessoas que estão ganhando mais do que eu, e vou ser sincero, com você, eu fiz isso e doeu. Mas se você aprende com um dos melhores da indústria em qualquer coisa, você deveria estar pagando a eles. E o fato de que eles aceitam você por qualquer preço vale a pena sempre. Seria como eu ir até Elon Musk e dizer, serei seu assistente. Ele me oferece $100 por ano. Alex, eu gostaria de te oferecer $100 por ano para ser meu assistente. E eu dizendo, vou por $200. Na verdade, você é estúpido. Deixa pra lá. Pense em quão estúpido isso é. Essa é a decisão que jovens de 20 anos tomam todos os dias. Espero que a Mozi Nation, vocês não sejam assim. Você está disposto a fazer a troca a longo prazo? Porque quando você tem esse histórico, essa pilha de provas inegáveis de que você é quem diz ser, que fez o que diz ter feito, você não precisa fingir. Você não precisa se exibir porque tem a experiência. Então as pessoas vão te respeitar pelo que você fez, não pelo que você diz.